talvez entre nesse quesito mais para frente, mas quem que era essa ala revolucionária aí da Proclamação da República? Era os militares, Benjamin Constant? Quem que representava essa... Nós tínhamos aí, na realidade, nós tínhamos dois movimentos que andavam paralelamente. Havia um movimento civil, né, pela República, um movimento republicano que fazia agitação e tudo mais. E nós tínhamos também, né, o republicanismo militar, que nesse sentido foi mais decisivo para a história da proclamação da República, que foi um movimento militar. Né? Não foi propriamente um golpe militar, como o pessoal fala. Num certo sentido, foi um golpe militar, num sentido muito específico, né? Porque também a gente tem que ver que a proclamação da República deu lugar a uma constituinte, ao governo civil, né? Quer dizer, não foi um golpe que impôs uma ditadura militar. O processo, né, da República é o seguinte: um aspecto fundamental está ligado à abolição da escravidão e à Guerra do Paraguai. Né? Esses dois fatores aí são fundamentais para entender o problema da República. Na Guerra do Paraguai, as Forças Armadas brasileiras passam de ter um papel muito secundário na vida política nacional. Né? A gente pode ver, contrariamente aos demais países da América Latina, o Brasil tem uma sequência de governos civis parlamentares. O Império é um governo estável, o governo dos grandes latifundiários, logicamente. Mas é assim, tem o gabinete, tem os conservadores, tem os liberais, né? Uma hora entre os conservadores, outra hora entre os liberais, tem eleição, essa coisa toda. Os militares não cumprem nenhum papel aí, né? Coisa que era muito comum fora do Brasil. Por isso, na época, curiosamente, o mundo todo elogiava o regime político brasileiro, porque ele parecia muito moderno, muito estável, parecia assim como o regime parlamentar monárquico britânico, né? E, de fato, isso aí tem a ver com as características do país. Com a Guerra do Paraguai, né, o Exército começa a adquirir um papel fundamental na vida política, porque, logicamente, tem recrutamento, a guerra foi uma guerra muito difícil, o Exército saiu vitorioso, e aí começam a aparecer, como é muito comum, né, nesses casos de vitória e tudo mais, de grande mobilização nacional, começa a aparecer ideias de renovação. E essas ideias elas se espalham pelas Forças Armadas brasileiras de uma maneira muito profunda. Quando acontece a proclamação da República, os militares brasileiros, principalmente os de menor patente, eles são todos republicanos. Né? A ideologia dos republicanos é o positivismo, e é um positivismo esquerdista. O grande mentor, né, da proclamação da República é um oficial das Forças Armadas, Benjamin Constant, que, pelas suas críticas à monarquia, é tirado da tropa, né, veja que coisa engraçada, né? Tiraram ele da tropa para ele não... com medo de que ele usasse o poder para derrubar a monarquia. E colocaram ele na escola de cadetes, onde ele doutrinou todos os cadetes. Né? Então, quer dizer, o radicalismo era muito grande. Essa é a base da coisa. Um segundo fator é a abolição. Por quê? Durante a Guerra do Paraguai, o Exército ele recrutou um número muito grande de negros, inclusive escravos, oferecendo em troca de lutar pelo país a liberdade. E os negros se destacaram na Guerra do Paraguai. Tá? Há inclusive pessoas muito famosas, né, dos negros que lutaram na Guerra do Paraguai. Um dos símbolos da Guerra do Paraguai é um negro, que é o marinheiro, se não me engano, Henrique Dias, será? Henrique Dias é dos holandeses. Dos holandeses. Então, Marcílio Dias, talvez. Bom, eu não me lembro agora. Hã? Dá uma pesquisada aí que eu não me lembro o nome dele agora. É uma pessoa que
Ele que se transformou num mito da Guerra do Paraguai porque ele defendeu, acho que o navio mesmo, Marcílio Dias. acho que é ele mesmo, Marcílio Dias. Ele defendeu o navio de comando, né, com uma machadinha contra uma investida dos paraguaios. Ele perdeu um braço e ele impediu que o pessoal tomasse conta do navio. E depois ele morreu. Morreu depois. Ele é o herói da Batalha Naval do Riachuelo. Exatamente. Uma batalha decisiva. Ele era uma espécie de símbolo, e ele era um negro retinto, né? Então, o que acontece? Bom, você tem aí oficiais republicanos. Republicanos são, na sua maioria, são democratas. Eram contra a escravidão. Eles eram a favor da abolição. Aí ainda tiveram os negros dentro das Forças Armadas brasileiras, lutando lado a lado. Isso aí criou um clima muito desfavorável à repressão dos escravos. E a monarquia, né, diante da crise que foi se formando com a abolição, principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro, ela chamava as Forças Armadas para conter a coisa, né? Tem um episódio que eu acho que vale a pena relatar aqui, né, que é pouco conhecido da história. Também os historiadores, eles não vão, esses detalhes eles não vão buscar, né? Em São Paulo, onde havia maior concentração de escravos, era São Paulo e Rio de Janeiro, naquele momento, né? Criou-se um movimento abolicionista radical, bem radical, chamado Os Caifazes, né? Que eram amigos e discípulos do famoso poeta Luiz Gama, que parece que está completando 100 anos agora, né? A morte dele? Não. 120 anos, alguma coisa assim, né? Tem um aniversário aí do Luiz Gama. Luiz Gama foi um negro, ex-escravo, que defendeu os escravos, foi um importante agitador político do abolicionismo. 140 anos. 140 anos. Da morte dele. Então, muito importante. Luiz Gama era praticamente desconhecido até pouco tempo atrás, né? Eu me lembro que nós falávamos do Luiz Gama e você via que o público em geral não tinha a menor ideia de quem se tratava. Agora já, né, há uma divulgação maior, porque tem todo esse negócio aí do financiamento de um suposto movimento negro, eles pegaram o Luiz Gama também. Quando o Luiz Gama morreu, diz a lenda também, né, os abolicionistas, que eram alunos do Largo São Francisco e outros, né, eles fizeram um juramento de montar uma organização e não se dissolver até acabar a escravidão. E essa era uma organização que a gente poderia dizer guerrilheira. Eles não estavam para fazer propaganda. Eles, quando tinha a venda de escravos, né, nos lugares habituais na cidade de São Paulo, eles atacavam lá e libertavam os escravos. Eles iam nas fazendas e eles provocavam levantes dos escravos na fazenda. O pessoal fugia e depois eles fundaram aqui pertinho de onde nós estamos hoje, o Quilombo do Jabaquara, que era uma espécie de casa de passagem dos escravos fugidos que iam para Santos. Em Santos eles tinham uma embarcação que levava o pessoal até o Ceará, onde já a abolição já tinha acontecido. Era todo um esquema, e eles eram muito radicais e muito agressivos. Quando, nas vésperas da abolição, devido a essa agitação que era feita em todas as fazendas, você tem lá um levante numa das fazendas, dos escravos, né, que eu não sei se eles matam o dono da fazenda, não sei o que eles fazem, eles se levantam e eles começam a ir espontaneamente para Santos, que todo mundo sabia que o pessoal ia para Santos, né? À medida que eles se levantam, as outras fazendas se levantam. Então cria-se uma marcha de escravos sublevados. Você vê que isso aí, você pode procurar na maioria dos livros de história, você não vai encontrar essa história. E esses escravos sublevados, eles vão descer a Serra do Mar em direção a Santos.
Quando eles estão no percurso, que eles estão para... Não me lembro bem agora, mas acho que é no caminho velho para Santos, chega a tropa do exército, né? E aí o oficial, né, vendo aquele multidão de negros, manda os soldados dispararem. Aí os soldados, os suboficiais e tal, nada. Daí o capitão vai engrossar com eles, se eu não me engano, né, eles matam esse oficial e deixam os negros descerem. Quando chega a notícia desses acontecimentos, né, no Rio de Janeiro, o pessoal percebe o seguinte, que eles precisam fazer alguma coisa, porque senão as forças armadas vão se sublevar, vão se juntar aos escravos. O clima era muito radical. É aí que é aprovada a lei da abolição, porque ninguém explica por que de repente tiraram essa lei aí do arquivo morto do Parlamento Imperial e aprovaram isso daí a toque de caixa. Propostas de abolição da escravidão havia no Parlamento há 200 anos já quase. Que nem as propostas de impeachment. Que nem as propostas de impeachment. Funcionava da mesma maneira que agora. E aí, de repente, em 24 horas, né, é aprovada aí, a Princesa Isabel manda a mensagem, ou o Parlamento aprova, ela assina, não sei direito como é que foi na época, não me lembro agora. Então, quer dizer, o exército estava a ponto de se sublevar. Aí você falar que esse processo ele só andou para frente por causa de um adultério é reduzir muito a luta do povo brasileiro a nada, né? Esses historiadores não conhecem essa história. É uma história pouco conhecida. Nós publicamos aí um romance que eu considero muito importante nesse sentido, anteriormente, né? Então vamos publicar de novo, que é o romance A Marcha, do Afonso Schmidt, que conta essa história. Né? E tem um poema também, né, se eu não me engano, do Vicente de Carvalho, poeta parnasiano, que era republicano, que era abolicionista, que fala da marcha, se não me engano, chama A Marcha dos Escravos. Quer dizer, é um fato da época muito conhecido. Depois da historiografia, essa historiografia que só pensa no que acontece na alcova, esqueceu do levante dos negros. Né? E aí o interessante é que o pessoal aplaude esse tipo de historiografia. Os que se dizem do movimento negro, né, que se dizem decoloniais e tal, em vez de estudar mais profundamente a história do país, aplaudem essa bobajada. Já que você falou